época que eu estava procurando um imóvel para colocar um ponto para transportadora. Transporte? Não tinha nada a ver com shopping. Na Meridional Cargas. Era uma transportadora que transportava muito moda, então a gente tinha vários clientes ali no Prado, ali no Barro Preto, né, no centro, e a gente precisava de um ponto para fazer a entrega rápida de manhã cedo. E passei ali pelo imóvel onde é hoje o Oiapoque, que era a antiga Cervejaria Antártica. Esse imóvel estava desativado há muitos anos, né? E estava sendo bastante depredado. E então eu me interessei por esse imóvel. Apresenta o Mário de novo para a gente, só vai pegar, cortou um pedacinho do áudio dele na entrada. Só falar com o Mário, ele retoma daí a história. Cortou um pedaço dele? Cortou um pedacinho da apresentação sua para ele, falando o nome dele. Então vai. Podemos continuar. Só um que apresentar, que deu um piquezinho no microfone aqui. Quem que é o Mário Valadares está aqui conosco, né? O Mário Valadares, então, é empresário pioneiro no estado de Minas Gerais, no segmento de shoppings populares, Shopping Outlet, bandeiras do grupo MV, Shopping Oiapoque, Shopping Tupinambá, Shopping Só Marcas Outlet também, Só Marcas Auto Shopping. Então, esse homem aqui é o dono desses shoppings todos que vocês verem, todos que nós falamos aqui é com o homem aí. E ele está falando conosco justamente como é que começou isso, né, Mário? Pois é. Mauro, é o seguinte, né? O Oiapoque, mais especificamente, né, que é o principal criação nossa, né, surgiu como consequência do fato de eu, na época, ter uma transportadora, a Meridional Cargas, estar procurando um imóvel ali próximo ao Prado, ao Barro Preto, porque era onde eu tinha os clientes, era uma transportadora da moda. E também um pouco do centro, etc. Então, procurando esse imóvel, eu me deparei com o imóvel ali da antiga Cervejaria Antártica, que estava bastante depredado, né, mas com um ponto interessante para que a gente colocasse ali um centro de distribuição para a Meridional. Então, eu procurei os proprietários, né, na época já era Ambev, já tinha sido feita a fusão entre Antártica e Brahma. Isso onde é o Shopping Oiapoque onde é o Shopping Oiapoque. É bem ali, no centro da cidade? Exatamente, ali na contorno, né, com Oiapoque, Curitiba. Quantos metros tem ali, Mário? Em 6 mil metros de terreno e 12 mil de área construída, aproximadamente. E, na época, era uma área habitada por, vamos dizer assim, era bem uma área depreciada, né? Ali morador de rua, invasores, esse tipo de coisa. Drogados e mesmo criminosos, etc. Era um local muito perigoso na época. E existiam ali na frente aproximadamente 200 camelôs, oriundos lá da original feira ali da Paraná. Todos camelôs, estavam ali na porta. 200, que vinham migrando da Paraná, tiveram lá no restaurante popular, e depois foram remanejados para ali. Então, a Oiapoque ali, na época, não tinha trânsito de carros, né? Eles ficavam ali na porta e o imóvel estava bem depredado, bastante comprometido, né? E, além disso, é um imóvel com diretrizes de tombamento, porque foi a primeira cervejaria de Minas Gerais. Ali foi a primeira cervejaria das Minas Gerais? Exatamente. Chamava Renânia. Renânia? Como referência do rio Reno, na Alemanha. E tinha essa marca de cerveja, Mário? Tinha. Inclusive, tinha a Renânia Pilsen e a Renânia normal, né? Você chegou a tomar essa cerveja? Eu registrei os rótulos dela. Mas não cheguei a tomar, porque nós estamos falando de 1906. 1906, ela então foi ali fundada. Foi fundada por alemães? Não, era um brasileiro, o primeiro nome dele eu não me recordo, acho que o segundo nome é Ribeiro. E ele morava ali também no imóvel, né? E fundou a cervejaria. Depois ela se tornou... não me recordo agora, mas foi passando por várias etapas até virar Antártica. E depois de Antártica, Ambev, e ela parou o funcionamento, me parece que em 1980 e alguma coisa. E ali ficou parado, abandonado? Ficou parado, abandonado. E o interessante é dessa história, né?
que ela foi a primeira cervejaria de Minas Gerais. Que coisa, rapaz. Muito Mas bacana. tem história. Eu nunca ouvi falar disso aqui. Ó. É. Nunca ouvi. Nós já fizemos várias matérias aqui, né? Seja em televisão, em jornal, em rádio. Eu nunca vi falar disso, rapaz. Quer dizer, a história vai se perdendo ao longo do tempo, né? Do tempo. É. E naquela região era uma região de atacadistas também, né? Depois, posteriormente. Então tiveram ali também alguns segmentos de atacadistas, depois os imóveis foram sendo abandonados, né? E virou uma área mais de prostituição e criminalidade. A zona boêmia ali não interfere em nada, né? Não, hoje no zero. Uhum. Porque hoje praticamente ali é o segundo hipercentro de Belo Horizonte, né? Grande parte dos maiores comerciantes de Belo Horizonte estão ali hoje. E como é que vê essa história do nome Oiapoque? Pois é, então vamos lá. Então eu visitei o imóvel, identifiquei os proprietários, né? E o imóvel estava à venda já há alguns anos, né? E nunca teve um candidato pela própria localização do imóvel, por ser um imóvel tombado e estar bastante depredado, né? Então eu fiz um contato com a Ambev e consegui negociar a compra do imóvel. E me deparei com 200 camelôs ali na porta. E ali Oiapoque, porque é a Avenida Oiapoque. Então o nome Oi veio de Oiapoque. É o apelido carinhoso do Oi, né? Exatamente. Oi, Oiapoque. Inclusive a telefonia Oi, ela tentou, né? Ela requeriu essa patente que é nossa, né? E nós ganhamos o processo no INPI, né? Como tem? Não sabia disso. Então Shopping Oi é uma marca registrada nossa, né? Olha aqui, ó, você que está no Instagram, vai lá imediatamente no YouTube. Você tem muita história aqui. O Mário tem história que não acaba mais. Né? Duas coisas aqui que a gente não sabia, que é inédita, hein? Então vai lá agora, podcast Conversa Geral com Mauro Tramonte, se acompanhar. Lá no YouTube, vai lá. E aí, Mário? Pois é, aí me deparei com esses camelôs ali na porta, aproximadamente 200 camelôs, e comecei uma conversa com eles para que eles pudessem serem remanejados da minha porta para dentro do imóvel. Uhum. E eu propus para eles se localizarem num dos pátios. O imóvel tinha 2 pátios. E ali eu propus para eles fazerem ali as barracas, fazer banheiros, né? E algumas operações de alimentação. E com isso eles iriam economizar o custo que na época eles tinham, que era o custo de montar, desmontar as barracas e estar armazenando as mercadorias ali próximo. Esse custo era muito baixo, mas eu consegui negociar com eles um valor menor ainda. Foi o que fez com que eles se interessassem em estar remanejando para dentro do imóvel, onde eles não iriam mudar o ponto comercial deles, né? Então, eu propus que eles fizessem uma associação e essa associação fizesse a gestão do condomínio, porque eu não queria interferir no negócio deles, né, que é uma feira, né, vamos dizer assim. Então, essa associação foi criada e eles faziam a gestão. Eles tinham um custo de condomínio, né, que era limpeza, segurança e os custos, né, de água e luz, etc., e eram rateados entre eles ali. Então, começou assim. Quantos shoppings você administra hoje, Mário? Pois é, hoje a gente tem 6 shoppings, né? Temos lá o Oiapoque do centro, o Oiapoque de Contagem, o Outlet de Contagem, o Outlet de Guarulhos, e o BH Outlet e o Auto Shopping. Como é que você dá conta de tudo isso, hein? Olha, eu sou muito grato por ter pessoas comigo muito competentes. Porque qualquer empresa é feita de pessoas, né? Não adianta você ter boas ideias se você não tem boas pessoas para estarem fazendo a gestão dessas ideias. Hoje, quantos empregos diretos e indiretos que vocês dão? Pois é, os shoppings todos, eu acredito que deva ter por volta de 1.500 empregos diretos. Direto. E entre os inquilinos e os empregados dos inquilinos, acredito por volta de 12 mil. Então, a gente gera praticamente, vamos colocar empregos que eu considero diretos, né, porque os inquilinos estão ali no empreendimento, por volta de 15 mil empregos. 15 mil. Nossa, emprego que não acaba mais, hein? Só o Oiapoque gera por volta de 4 mil empregos. 4 mil. A gente maior que a fábrica lá
que fechou lá no Sul, que eram 3 mil empregos, né? Que é a fábrica de automóveis. Sim, lá da Ford. Da Ford. É. Maior que a fábrica da Ford. Mãe. Oiapoque, só Oiapoque. Só Oiapoque. Que tipo de problema você mais enfrenta em shopping assim? Pois é. Que você tem que resolver? São características diferentes, né? Porque o Oiapoque, é bem pulverizado, né? São pequenos e médios empresários, né? E até microempresários, né? E um volume grande, né? Enquanto que no Outlet são grandes empresas, né? Multinacionais. No caso aqui do Só Marcas, a gente tem Nike, Adidas, Puma, né, ASICS, New Balance, todas empresas multinacionais. Então, são empresas, vamos dizer assim, que você tem uma certa segurança de estar com elas, né? Porque são empresas bastante sólidas, né? E multinacionais. No Oiapoque é bem pulverizado, então existe uma segurança no empreendimento, porque são muitos inquilinos. Não são poucos Quantos inquilinos. São ali? São 1000 inquilinos no Oiapoque. Ali dentro tem 1000? Tem. 1000 inquilinos? 1000 operações ali. Nossa, mãe de Deus. Então, é bastante pulverizado. Então, a perda de um ou outro inquilino não afeta o empreendimento. O empreendimento. E logo tem outro para entrar. Como também no Outlet, você não vai ter a perda, porque são empresas bem consolidadas. Essas empresas fazem muita exigência? Você diz no Outlet, no Só Marcas? Existe muita exigência dessas empresas para colocar a marca dela lá? Exige, né? Porque no início, né, até o Só Marcas Outlet é uma história interessante. A gente foi o segundo outlet do Brasil, primeiro de Minas Gerais. E então eu me lembro quando a Nike esteve aqui me procurando para abrir a segunda loja outlet no Brasil. Hoje a Nike deve ter umas 40, 50 lojas, né? Eles tiveram aqui alguns americanos, né? Obviamente eles não conheciam Contagem, mas acharam interessante o imóvel, né? Porque eram galpões, né? Que é uma característica típica de outlets, né? Outlet é uma coisa que está relacionada a depósito, né? Que são o que sobra de coleções passadas, se coloca no outlet por um preço normalmente 30% ou mais abaixo. Mas foi interessante que eles estiveram aqui em Contagem, nem Belo Horizonte eles não conheciam, né? E eu levei eles no Walmart. Tinha um Walmart aqui do lado ali do Itaú, né? E o Walmart é uma referência para qualquer americano. Então eles falam, se o Walmart está aqui, você não precisa fazer um estudo de viabilidade. Está aqui, não está aprovado o local. E eu me lembro perfeitamente, um dos americanos, para me testar, na época não existia aluguel percentual. O aluguel percentual é um aluguel que é o percentual do que você vende, né? E ele, para ver se eu realmente acreditava no empreendimento, né, ele me propôs um aluguel percentual. Eu falei com ele, tudo bem. Qual que vai ser o percentual? Perguntei para ele. Ele falou 3,5%. 3,5% é baixíssimo, né? Percentual muito pequeno. Eu apertei a mão e fechei. E a partir da Nike vieram os outros, né? E foi interessante, porque esses 3,5%, na época eles vendiam lá mais ou menos 500 mil, nós estamos falando aí de 20 mil reais, mais ou menos, né? É um aluguel relativamente baixo, né? Hoje eles vendem 5 milhões e meio. Em 3%. Então é um aluguel de quase 200 mil. Para uma loja de 700 metros. Então você está falando aí de mais de quase 300 reais por metro. Nossa, estou te falando. Esses 3,5. Os metros quadrados mais caros esses 3,5 que eu aceitei lá na época, lá atrás. O cara não esperava eu acreditei. Mas tanto é isso assim que eu falo. Todo empreendedor ele tem que acreditar no negócio dele. E tem que acreditar que o negócio dele vai dar certo e ele vai ter um retorno em cima do sucesso do negócio. Ele não pode visar dinheiro. Ele fala, não, eu quero um aluguel aqui de 100, 200, 300, que seja. Não. Eu quero que você venda muito. Se você vender muito, eu vou ganhar, você vai ganhar. Você faz palestra também, foi a ideia? Não. Não? Não. Mas dá conselho aí? Não, porque sabe o que acontece? Você tem experiência, né? Sabe o que acontece, Mauro? Eu até, outro dia, numa entrevista, né, me perguntaram, você não vai aposentar? Não, eu estou com 65 anos, né?
E eu coloquei para o entrevistador muito claro, né? Porque quando eu iniciei empreendendo, eu tinha 20 e poucos anos. Eu iniciei com um bar aqui do lado. Boteco? Onde nós estamos gravando. É boteco mesmo? Um boteco, chamava Aloha. Aloha. E na época eu trabalhava E no hoje banco... o que é? Não, escuta essa história. Eu trabalhava no Banco Mercantil do Brasil, né? No Brasil. Durante a semana, e à noite minha mãe olhava o bar, e fim de semana eu trabalhava de garçom no bar. Com o bar eu fiz um relacionamento aqui na Savassi, que era o polo da moda, né? E com esse relacionamento, com 30 anos, eu abri a transportadora para transportar para eles. Na época era Arezzo, Vidibula, Divina Decadência, Laco de Fiore, nossa, etc. são marca grande, né? Pois é, e eu comecei essa transportadora em função do relacionamento que eu fiz nesse bar. E a partir da transportadora, comprei o imóvel onde é o Oiapoque, comecei o Oiapoque, e o outlet é onde era o antigo centro de distribuição da transportadora. Mas você perguntou sobre palestra, né? Então, assim, concluindo, eu tenho 65 anos, comecei empreendendo com 20 e poucos anos, né? E na época eu não tinha recurso. O recurso do bar, eu comprei 2 caminhões truco, quando eu vendi o bar, né? Um 608 e uma Kombi. E comecei a transportadora assim, fazendo São Paulo-BH. Com o dinheiro da transportadora, comprei o imóvel do Oiapoque, o dinheiro do Oiapoque, empreendemos no outlet, depois no AutoShop, e assim foi, né? Então, eu comecei sem experiência, sem dinheiro e com muita vontade. Você acha que foi mais força de vontade ou teve muita sorte também? Sorte também. E eu diria, até tem muito empresário que tem esse discurso de que não, que parará, mas sorte eu acho fundamental. Ayrton Senna uma vez falou que a sorte persegue aquelas pessoas que são perseverantes. É aquele tal negócio, passou o cavalo arriado, monta. Você não vai perder. Tem muita gente que a sorte passou e nem viu aquela oportunidade, né? Então, mas existe muito da sorte também, eu acredito nisso. Mas a perseverança, o empenho é fundamental. Mas o que eu queria concluir era isso. Então, na época que eu comecei, eu tinha muita vontade, apareceram as oportunidades, né? Eu me apeguei a elas, me dediquei e fui prosperando a nível de empreendedorismo, né? E depois de um certo tempo, eu adquiri experiência e comecei a ter recurso para empreender e para poder errar. Porque quando você não tem recurso, que é o caso do pequeno e médio empresário, né? Ele não pode errar. Tem que ser lá, e as contas, a tacada certa, né? E as contas não é para montar o negócio. Porque geralmente o pequeno empreendedor, ele faz as contas, quanto custa para me montar o negócio? Mas ele tem que fazer as contas que ele vai trabalhar 1 ano dando prejuízo. Essas contas ele não faz. Por isso que o pequeno empreendedor geralmente fecha depois de 1 ano. Mas então, concluindo, então eu comecei com vontade, sem dinheiro, sem experiência. Lá pelos meus 40, 50 anos, eu já tinha bastante experiência e recurso. E hoje eu tenho muito recurso, muita experiência e continuo com a mesma vontade dos 25 anos. Então, a minha fase para empreender agora, para mim, é a melhor fase. É onde eu estou mais empolgado e estou querendo me dedicar mais. Tranquilo financeiramente. Pois é, e posso errar. Eu posso empreender de uma forma mais tranquila. Então, por exemplo, a gente fez agora lá o AutoShop e a ideia é que seja o maior AutoShopping do Brasil. Então, a gente tem recurso para isso e a gente consegue bancar um período até sendo deficitário para chegar nesse ponto. Então, hoje a gente já é um dos maiores de Minas Gerais e a gente está expandindo e vai ser um dos maiores do Brasil. Então, hoje é o nosso novo empreendimento, são as marcas AutoShop. Mas o Oiapoque foi a mesma coisa. A gente começou lá com 200 e poucos camelôs, hoje somos 1.000. O outlet nós começamos lá com 6, 7 lojas, hoje temos 40 lojas, replicamos em Guarulhos, agora BH Outlet. Então, hoje, eu estou numa fase onde eu tenho todos os quesitos necessários para ter sucesso. Então, não existe assim uma palestra de que o que você deve fazer para ter sucesso. Não deve. Não existe. Eu vejo, às vezes, esses livros aí, Como Ficar Rico, como mesmo conquistar o dinheiro, conselhos, né? Eu vejo o próprio Warren Buffett, né, que é o maior
aplicador de bolsa e de etc. do mundo, né, falando sobre algumas coisas e tal, mas cada pessoa tem uma característica diferente. Não existe uma fórmula para nada. Acho que cada pessoa tem o seu jeito, o seu modo de viver, e se ela vai ser um empreendedor ou não vai ser, ela que vai escolher. Não existe, não, eu vou ser um empreendedor, eu vou ler o livro desse cara aqui e vou ficar rico. Não existe. E geralmente, os consultores, né, isso eu sempre falo, desde novo, eles têm uma função muito fácil, né, porque eles estão dando palpite no negócio dos outros. Se deu certo, ele ganha um mérito. Se não deu certo, o problema foi seu, porque você não fez, como ele falou. Então, ele não tem culpa e não tem risco nenhum. E se você é um bom consultor, você deveria ser um bom empresário, então. Porque em vez de dar conselho para os outros, dá conselho para você mesmo. Vai abrir um negócio, né? Então, esse tipo de coisa de palestra, de vou escutar fulano e vou seguir esse livro, vou seguir esse conselho, eu não acredito nisso, sendo bem sincero, viu, Tramante? Tá aí. Olha, nós estamos aqui no oferecimento do Shopping Oiapoque, né? Pode comprar com segurança lá, viu? E tranquilidade, artigos dos mais variados, atendimento nota 10. Consórcio Multimarcas, hein? Olha, o único consórcio que está aí em todos os estados do Brasil. Procure saber. Temos também aqui Delícias do Leite, ao Flavinho, onde você compra aí produtos que estão aí perto do vencimento com até 70% de desconto, hein? Só produto bom, só marcas Outlet. Você gosta de um tênis legal, de uma roupa legal, de uma calça legal, esporte, várias grifes que você pode aí escolher, viu? A todo momento. Chega lá e você tem no mínimo 30% de desconto. Corre lá. Olha, conhece a Casa Rios? 120 anos aí atendendo o Centro-Oeste de Minas Gerais, material de construção, móveis e também eletroeletrônicos. E você também tem que conhecer a Dreams Construtora Dreams, onde realiza o seu sonho. Atende também o poder público e o particular. Olha, não se esqueça, Car Dealer, você gosta de um carro bom, legal, tranquilo, chique, bonito, diferente, Prime? Então, entra no Instagram da Car Dealer. E o pessoal da CDL BH juntinho conosco. Alô, Marcelo, grande abraço aí a todos da CDL BH. Escuta aqui, quase que você teve um time de basquete na NBA? Não, não é um time. Essa história é uma história um pouquinho longa. Não sei se você tem aqui uns 5 minutos para escutar. 5 minutos? Tem 5 minutos. Então vamos lá. Nós vamos até 7h30, quer dizer, 8h30 mais ou menos. Pode falar, eu estou recebendo pergunta aqui, vai lá. Isso foi uma experiência que eu tive, uma experiência internacional, né? Eu sempre tive a intenção de ter alguma coisa fora do Brasil. E quando você faz aí os seus 50 e poucos anos, você sempre pensa em ter alguma coisa que não te dê trabalho e te dê um pouco de prazer e lazer. E apareceu a oportunidade de eu comprar um hotelzinho em Miami Beach. Então, e foi na época daquela gestão Lula, com o dólar baixo, né, e o real com um poder grande de compra, e eu comprei esse hotel e renovei o hotel, era um hotel tombado ali na área de Miami Beach, ali no sul, uma área Art Deco, né? E dentro desse hotel tinha um estúdio de música. E era um estúdio muito famoso, que com a internet ele quebrou, como a maioria dos estúdios quebrou. Mas tinha uma história muito bacana de músicos muito famosos que gravaram lá. Então eu fiz uma recuperação no estúdio e a gente conseguiu trazer vários músicos bons. Tipo Shakira gravou lá, o Pharrell Williams, Snoop Dogg, esses rappers principalmente, né, frequentavam muito lá. E os jogadores da NBA iam também. Os jogadores da NBA têm um vínculo grande com os rappers, né, e alguns deles até se acham rappers também, cantam e etc. Né? Faz um karaokê, se acha, né? Então eu fiquei conhecendo alguns jogadores da NBA que hospedavam no hotel, e um deles chama Roger Mason Jr. Ele aposentou, jogou no Miami, jogou no San Antonio Spurs, jogou no Washington. Ele se aposentou e começou a identificar alguns negócios. E entre os negócios que ele identificou a compra do Miami Heat, 10% do Miami Heat, por um valor bastante razoável, era 15 milhões de dólares. O hotel valia mais ou menos 10 milhões. Então eu tentei vender o hotel para comprar o time? Para comprar o time. Comprar o time não, 10%. 10% do time? 10% do time. 15 milhões de dólares. 15 milhões de dólares. E
O que aconteceu? Eu primeiro passei pelo crivo dos outros sócios. Primeiro o sócio tem que te aceitar, né? E coloquei um relato da história do Oiapoque, né? Que foi os vendedores de rua que tiveram uma oportunidade de crescerem e prosperarem, e cresceram e prosperaram. Então, foi um projeto que tem também um fundo social muito importante. Então, coloquei essa história, a história do hotel, do estúdio, né? E os sócios me aceitaram. E os outros dois concorrentes, um era a Serena Williams, e o outro era um jogador de beisebol, que queria comprar também. E eles me aceitaram e descartaram os dois. Então, o Roger Mason falou, Mário, passamos pela primeira etapa. E, na época, eu tentei arrumar outros sócios aqui no Brasil que quisessem entrar junto comigo no negócio, porque eu não tinha recurso para poder comprar, né? E fui para a segunda etapa. A segunda etapa era os donos dos outros times da NBA me aceitarem também. E os donos dos outros times me aceitaram. Então, quando os donos dos outros times me aceitaram, o Roger Mason falou, Mário, agora nós passamos por essas etapas, eu consigo arrumar os investidores. Não preocupa não. Você fica com um percentual pequeno para você ser o dono do grupo, né? E eu arrumo os investidores. Começou a trabalhar os investidores, mas, paralelamente, houve um caso com o San Diego Clippers, que o dono falou de uma forma meio pejorativa, né, contra os negros, e a namorada dele gravou e colocou aquilo na internet. Então, a NBA obrigou ele a vender a franquia. E ele vendeu o San Diego Clippers por $1 bilhão. Nossa. Então, você põe $1 bilhão, 10% seria 100 milhões. Eu estava comprando 10% do Miami Heat por 15. Aí, o que aconteceu? O vendedor falou, não, peraí, agora o número mudou, não é mais 15. Então, com isso, não tive a oportunidade de comprar. Mas cheguei perto. Ia ser talvez ia ser o primeiro brasileiro a comprar um time a ter uma participação num time de basquete da NBA. Que coisa, hein, mano? Que não é um bom negócio, viu? Não, né? Não, porque o sócio majoritário, normalmente, ele ganha dinheiro e os sócios minoritários perdem. O sócio majoritário do Miami Heat, ele é dono do American Airlines Arena, que é onde tem os jogos do Miami. Então, ele cobra um custo altíssimo para jogar lá. Então, o time geralmente dá prejuízo, mas ele ganha alugando o ginásio. Então, isso foi uma história, assim, vamos dizer, passageira na minha vida. Né? Mas foi e essa minha experiência americana foi uma experiência, assim, boa, porque eu aprendi como funcionam as coisas no mercado americano, né? E tive esse conhecimento com músicos e jogadores da NBA, né? Mas tudo já foi descartado, não tem mais nada lá. Disso. Tudo foi vendido, né? E investido aqui no Brasil mesmo, que é aqui que eu... Mandar um abraço aqui para Maria Peixoto, que está assistindo a gente aqui. Obrigado, viu, Maria? Grande abraço para você. A Sirlene Souza, obrigado também, Sirlene. O Maranhão, o Mário é empresário de sucesso. O Maranhão está mandando um abraço para você aqui. A Elane Gomes. Não. A Elaine está mandando um abraço. Eu estou sem óculos, não estou enxergando muito aqui. A Neca, Mário Valadares, um visionário, além de um grande empresário, faz questão de não abandonar seu lado social. A Ana Marques, Mauro, manda um abraço aí para minha mãe, Dona Joana, estamos assistindo aqui de Santa Luzia. O João Júnior, afinal, o antigo Otton Palace é seu ou não é? Pois é, vamos falar do Otton Palace? Quem está perguntando é o João Júnior. Tá. João, o Otton Palace, para mim, é um ícone de Belo Horizonte, né? Eu nasci aqui na Savassi, como eu falei, aqui do lado, né? E sempre vivi aí essa história de Belo Horizonte, né? E o Otton era considerado o melhor hotel de Belo Horizonte. Então, para mim, é um marco e um ícone, né? E eu tive essa oportunidade de comprar, ele foi a leilão, e na época não houve arrematante. E eu era um dos candidatos, e um grupo da MRV era outro candidato, mas ninguém deu o lance. Era 30 milhões o lance mínimo, um valor assim bem razoável, né, para o empreendimento de 30 mil metros, você está falando de R$1.000 por metro, num ícone de Belo Horizonte, num ponto excepcional. Lembrando você que está assistindo a gente, é Afonso Pena com Bahia, né?
Isso, é um hotel que funcionou muitos anos aqui, ele é enorme aquele hotel, né? É. E de lado assim Exatamente, ele é como se fosse uma espora, né? Uma semicircunferência, uma circunferência e da frente para ali para a praça, né? Quer dizer, você tem uma vista eterna. privilegiada. Né? E não teve arrematante, eu fui no Rio de Janeiro, onde está a família, né, do fundador, e eles estão em recuperação judicial, e eu negociei com o síndico da recuperação de fazer a compra pelo lance mínimo, pelos 30 milhões, e fiz uma proposta de dividir esse valor por 10 vezes. E andou bem, só que, paralelamente, a gente teve uma oportunidade de comprar o controle majoritário do BH Outlet. Então, eu gosto sempre de escutar os executivos que trabalham comigo. Então, na época, a gente ficou entre o Otton e o BH Outlet. E o Otton era meio que uma paixão minha, pessoal, mas não estava inserido dentro da nossa expertise, que é shopping, que é outlet e shopping popular. Então, os executivos me aconselharam a não comprar o Otton e comprar os 60% do BH Outlet, que esse outlet tem ali na saída do Rio, do lado do Leroy. BR-365. 356. BR-356, que vai ali para o Preto, aquela então, região. foi uma opção que foi feita, né, mais dentro de uma sugestão, né, dos executivos que trabalham comigo, e nós negamos, então, a compra do Otton e compramos lá o BH Outlet. Hoje está parado. E depois desse dia, houve um leilão do Otton, e quem arrematou, se não me engano, foi o Lucianinho, filho do velho Luciano, né? Ah, tá. Ele é o proprietário lá hoje. Hoje não, já há algum tempo, né? Desde esse leilão. Então, o Otton não é do Mário Valadares. Não é do Mário Valadares. Tive uma chance boa e até sob certo aspecto, não vou dizer que me arrependo, né? Mas se eu tivesse mais capacidade financeira de comprar os dois, vamos dizer, né? Tanto o BH quanto o Otton, eu estaria muito feliz hoje em ter o Otton. Eu tinha um plano para lá maravilhoso. Seria shopping também? Não, de jeito nenhum. Eu ia fazer 1/3 dele salas comerciais, 1/3 residência. Ali é um ponto muito bom para residência, perto ali da área hospitalar, né, para estudantes, etc. E 1/3 eu ia manter o Otton, que seria a parte de cima, né? O próprio hotel. O próprio hotel, porque o nome eu acho que é um nome forte, um nome que tem que ser mantido. Exatamente. Então, esse era o meu projeto para ali, que eu acho que iria dar certo, mas como, né, esses meus conselheiros e executivos me falaram, é uma coisa nova para a gente. Né? Eu vou ter que sair procurando inquilinos, vou ter que aprender a fazer gestão de hotel, apesar de eu ter tido essa experiência em Miami, desse hotelzinho, mas era um hotel, como é que chama esse hotel pequeno, né? De 15, 20 apartamentos, lá seriam 100 apartamentos. Então, ia desvirtuar um pouco o nosso foco. E o nosso foco é shopping popular e outlet, né? Que não deixa de ser shopping, todos os dois. Mário, por que nos seus outlets nos seus shoppings, tem avião e helicóptero em cima? Qual que é a história? Tem que ter uma história disso. Você sempre vai lá, bom aviãozão do todo tamanho num, helicóptero no outro, avião no outro. Qual que é a história disso? Vamos lá. Eu sempre gosto de olhar leilão, né? Sempre gosto de comprar imóvel em leilão. Já comprei alguns imóveis em leilão. Esse próprio imóvel onde é o outlet foi um leilão do Bradesco, né? Na verdade, era o Sudameris na época. E uma vez olhando leilões, eu vi um leilão da massa falida da VASP. E tinham essas carcaças, né, de aviões que eram da VASP. E o lance mínimo era R$15 mil. Por R$15 mil para comprar uma carcaça dessa, acho que vale a pena. Vou entrar nesse leilão. Obviamente, leilão, os lances vão aumentando, né? Eu acabei arrematando. O que tinha aqui em Confins foi arrematado por uma pessoa aqui de Belo Horizonte. E eu naquela falei, eu tenho que arrematar agora o próximo. Tinha um em Guarulhos e eu arrematei o de Guarulhos. E chegou a ficar em 60 e poucos mil reais. Porém, eu fui lá em Guarulhos para ver como trazer para cá e não estava nos meus planos o custo de trazer para cá. Tinha que desmontar, né? Desmontar, trazer e montar. Nossa Senhora. Ficou mais caro do que o avião.
Mas eu trouxe e o objetivo era ser um marketing, né? E foi interessante, porque esse avião ficou aqui em Contagem, no imóvel que eu adquiri da Itambé. Num pátio, né? Num pátio. Lembro. E lá a gente usou para fazer leilões não, feira de carros seminovos. Então tinha a feira da Toshiba, aqui em Contagem, praticamente foi transferida para lá, e o avião ficava no pátio. Então ficou conhecido como o Feirão do Avião. E todo fim de semana tinha essa feira de carros ali, que é onde hoje é o Auto Shopping. Então a gente manteve a mesma vocação da região ali de automóvel, né? Uhum. E do feirão nós fizemos agora o shopping de automóveis. E o E o avião foi para lá. O helicóptero foi interessante, porque quando eu comprei o avião, saiu uma reportagem sobre, né, o empresário comprou o avião, etc. e tal, um Boeing. Aí me ligaram um pessoal da reserva do Exército, perguntando se eu não queria comprar um helicóptero. Comprou o avião? Aí eu fui lá ver o helicóptero, e a história desse helicóptero é interessantíssima, sabe? Como a história desse Boeing também é interessantíssima. Esse Boeing foram só 4 que vieram para o Brasil, 2 eram da FAB, 2 da VASP, e os que eram da FAB foram aviões que serviram vários presidentes no Brasil, desde o Geisel até a Dilma. Uhum. Era chamado de sucatinha. Depois veio o sucatão e agora o Airbus, né? Uhum. Mas ele era para viagens curtas, né, dentro do Brasil. Inclusive o Papa também, quando esteve no Brasil, viajou nesse Boeing 737-200, da FAB, obviamente, mas é o mesmo modelo que eu tenho lá em Contagem, né? Então é bacana essa história. E o helicóptero, eu fui lá ver o helicóptero, né? E era um helicóptero que foi adquirido por um Belo Horizontino, no Colorado, no que sobrou da Guerra do Vietnã. Nossa, mãe, tem história. Então, era um helicóptero Bell, uhum, da Força Aérea Americana, que era sucata da Guerra do Vietnã. Ele arrematou aquele helicóptero, só a carcaça, né? Não tem um motor. E trouxe para cá o helicóptero. E esse helicóptero ele emprestava para o pessoal da reserva das Forças Armadas para desfilar no 7 de setembro. E o Exército Brasileiro descobriu que esse helicóptero nunca foi das Forças Armadas, era um helicóptero americano. Então pediu para eles venderem o helicóptero. Então o helicóptero ficou lá parado, eu acabei comprando e coloquei ele lá no Outlet. O Boeing está no Só Marcas Auto Shop. E é bacana, porque vira meio que uma referência, né? Lá eles falam, não, shopping do avião. Lá na prefeitura de Contagem, tem as pastas lá dos imóveis, né? E lá a pasta do imóvel nosso lá do Só Marcas Auto Shop está assim, imóvel do avião. Todo mundo já sabe, né? Mário, você mexeu, por exemplo, tentou mexer com a NBA, o basquete. E futebol? Você não se interessa em patrocinar, sei lá, time ou jogador, nada disso? Pois é, já até me fizeram algumas propostas, mas, como eu falei aqui, né, conselho a gente nunca deve seguir, né? Mas tem um fato que eu acho muito interessante, né? Um dos homens mais ricos do mundo, que é o Bill Gates, ele é dono da Microsoft, né? Uhum. Já perguntaram para ele várias vezes, você nunca teve interesse em mexer com outra coisa? Ele falou, não, eu quero ser o melhor no que eu faço. No que eu faço e fazer só isso, né? Então, é mais ou menos isso. Eu não quero mudar meu foco. Meu foco é Oiapoque e Outlet, só marcas Outlet. Então, não quero tirar o foco. Eu joguei basquete no Minas também, né? Muito tempo. E já recebi algumas propostas para patrocinar o time de basquete do Minas, ou mesmo ser diretor de basquete, etc., né? Mas isso vai me tirar o foco do meu negócio. Então, o meu negócio é shopping mesmo, é Oiapoque e Outlet, só marcas. Você é uma pessoa que se envolve muito em política? Pouco. Política é uma coisa difícil de entender. Demais. Para quem tá fora da política, né? Até para quem está dentro, muitas vezes também, eu vou te falar, não é fácil, não. É muito difícil. Eu imagino. Então, assim, o que eu penso, tá, é o seguinte, eu estava sendo bem assim direto. Eu tive na China em 2005 para abrir um canal para que os inquilinos meus lá no Oiapoque comecem a comprar direto da China. Parassem com o Paraguai e começassem com a China. Depois fiz uma comitiva de alguns lojistas do Oiapoque, eles foram para a China também.
E na China eu tive uma reunião em Nanjing, que é a cidade irmã de Belo Horizonte, e foi interessante o que eu conversei com um dos executivos lá, dos assessores lá do prefeito. Qual que era a prioridade da China? Da emprego. Então, emprego é o que resolve o problema geral de qualquer nação. Economia, tudo, problema, né? De educação, problema de segurança, emprego. É. Então, o que a China fez? A China chamou as maiores empresas do mundo, falou que elas vêm para cá, que o imposto seu para exportar é zero. Vai ter um incentivo violento. É zero. Não, zero de imposto. Mas eu quero que você gere emprego. Então, emprego é a base de tudo, essa coisa, não, vou mexer na Selic, vou fazer agora uma medida provisória para isso, para aquilo. Você tem que gerar emprego. O foco é emprego. Se você diminuir o que for de imposto para gerar emprego, vale a pena. Vale a pena. Então, muito melhor essa é a minha né? forma de pensar política, né? Então, eu penso política dessa forma. Então, quem gera emprego? As empresas. Então, qualquer grande nação tem que ter empresas fortes. Então, qualquer líder político que seja, ele tem que apoiar as empresas e tornar as empresas fortes para que essas empresas gerem emprego. Isso, para mim, é o que faz qualquer nação crescer, que foi o que fez a China se tornar uma nação que hoje, eu acredito, deve ser a número 1 do mundo. Eu acredito também que seja a número 1. Na época, em 1990, a China tinha uma taxa de desemprego altíssima, era um país bem pobre, vamos dizer assim, né? E hoje não. Em 2003, quando eu fui para lá, o salário mínimo era $150. Tá? Hoje o salário mínimo lá é $700. Na época que eu fui, o consumo interno da China, do que era fabricado lá, era 20%. 80% era exportado. Hoje, 60%, 70% é consumido internamente. O que aconteceu? Gerou emprego, gerou um poder de compra. A economia girou para todo lado. E os chineses começaram a comprar e crescer, além de aprender com essa tecnologia que veio de fora, né? E copiar, obviamente, né? Olha, o Marcos Vinícius está dizendo isso aqui. O Oiapoque tem Hulk com a camisa do Atlético? Pois é, o Hulk é o Marcos Vinícius, que é um rapaz nosso do marketing, né? E a gente não só tem Hulk, a gente tem Iron Man, a gente tem esses personagens todos que estão lá no Oiapoque todo fim de semana, sábado, né, para divertir as crianças. E o Marquinhos fez essa camisa aí do Hulk, vai nos Jogos do Galo com a camisa do Hulk e põe o Galocura, ele tem também uma cor lá, Galocura e Oiapoque. Né? A Carla, o espaço do Detran, é isso? Ainda funciona no Somarcas Auto Shop? É uma parceria com você? Isso, é o Detran de Contagem. De Contagem, né? Como a gente fez lá o Auto Shopping, né? A gente procurou ter atividades relacionadas a carro. Então, até uma coisa interessante, o Detran, quando é no interior, ele é chamado Ciretran. Ciretran. Então, lá é o Ciretran de Contagem, é o único local hoje de contagem para vistorias, né? Emplacamento. A Bia e a Ferrari vermelha, tá à venda? É sua? Pois é, a Ferrari foi o seguinte, a gente tem essas reuniões de marketing, né, que eu tenho com os executivos do grupo toda semana. Então, às terças-feiras, né, que foi hoje de manhã, a gente teve uma reunião do Oiapoque, o Oiapoque do Centro, o Oiapoque de Contagem. E às quintas-feiras a gente tem dos 3 outlets e quarta do Auto Shop. Então, numa dessas reuniões, a gente sempre levanta ideias de marketing. E o Auto Shopping estava iniciando e foi dada uma ideia da gente ter um carro que todo mundo tivesse desejo de dirigir e fazer da seguinte forma, você comprou um carro no sua marcas Auto Shopping, você vai dirigir a Ferrari. Então essa foi a ideia da Ferrari. E eu sou uma pessoa muito simples, né? Não tenho esses desejos. Eu devo ter andado nessa Ferrari umas 2, 3 vezes. Então ela fica lá no Auto Shopping, né? É uma Ferrari Modena 2001, mas muito bacana. Que legal. Sabe? Então a pessoa comprou um carro, foi uma ideia que teve nessas reuniões nossas de marketing, ela tem o direito de dar uma volta na Ferrari. Só que ela dá uma volta como passageiro, né? Quem dirige é um funcionário nosso. Porque tem de rodadura aí, se dá uma Ferrari na mão de um aí, Deus me livre.
já tiveram ideia até de jogar essa Ferrari lá de cima, que é sair, dar uma mídia espontânea enorme, entendeu? Jogar a Ferrari fora? Não, lá de cima do prédio, onde está o avião. Não, ideias de marketing. Esse pessoal de marketing. Tem umas ideias mirabolantes mesmo, ideias, muito assim, doido. Muito doida demais. Muito doido, né? Mas algumas funcionam, né? Algumas dão certo. Pessoal, nós estamos aqui no oferecimento de CDL, BH. Um grande abraço ao pessoal da CDL, obrigado pela confiança. Da Car Dealer, você que gosta de um carro aí diferente, prêmio, procura entrar no Instagram da Car Dealer. Também Casa Rio, 120 anos aí, ó, oferecendo melhor no Centro-Oeste de Minas Gerais, material de construção, móveis e eletroeletrônicos. Só marcas outlet, você gosta de roupa bonita, roupa diferente, importada, coisa boa, esporte, várias grifes, pode ter certeza que lá você encontra com no mínimo 30% de desconto, vale a pena você ir lá. Delícias do Leite, onde você compra aí produtos que estão perto do vencimento, com até 70% de desconto, mas é coisa boa, é de primeira, né, Flavinho? Multimarcas Consórcio, o único consórcio que está em todos os estados do Brasil, até cirurgia plástica pode fazer consórcio, viu? Vocês são feios demais, vocês vão lá e faz lá, que ele faz consórcio também. Shopping Oiapoque, olha, pode comprar com segurança e tranquilidade, artigos das mais variados, pode comprar, é gostoso, atendimento nota 10 e é também um local aí para você levar sua família, passear, curtir bastante. Mário, vamos fazer um bate-volta? Eu pergunto, você responde rapidinho, pode ser? Pode, vamos tentar aí. Meu raciocínio é meio lento. Não, mas dá para pensar. Se você me der uns 2 segundos... Não, 2 segundos pode. Mário, vamos lá. Uma pessoa que você não gosta de jeito nenhum. Olha, eu sou uma pessoa, como eu te falei, muito simples e parece que eu tenho memória seletiva, sabe, Tramonte? Então, tudo que aconteceu de ruim na minha vida, eu naturalmente... esqueço. Então, acontece, às vezes, funcionários meus lá da transportadora, ou mesmo lá do bar, do Aloha, né, que eu tinha nessa bar, que entraram na justiça, etc. Eu encontro com eles, eu não me recordo disso, cumprimento eles, abraço, etc. Entendeu? Então, assim, eu não tenho uma pessoa que eu possa dizer que seja um inimigo ou que eu não goste, não. Uma coisa que você não gosta, que você odeia. Que eu não gosto? Existe alguma coisa que você não suporta? Desperdício de recurso. Isso me deixa muito incomodado, porque eu acho que o ser humano, né, ele trabalha, ele se empenha para ter recurso, né? A gente vive num mundo capitalista e a gente vive de recurso. Quando você vê aquilo sendo desperdiçado, é como se o seu trabalho tivesse sendo jogado fora. Água fora. Então, a gente tem essas reuniões de custo, né, nos shoppings e reuniões, a gente procura otimizar ao máximo os recursos que a gente tem. Então, quando eu vejo essa falha, que às vezes eu cometo também, né, isso me incomoda. O que você mais valoriza? Olha, a gente vai mudando os valores, né, ao longo da vida, né? E hoje eu diria... Não é só dinheiro, né? Não, claro que não. Valorizou, trabalhou para ter dinheiro, lógico, valoriza o dinheiro. Dinheiro, eu não vou dizer que não tem essa coisa de falar, não, dinheiro não é importante. Dinheiro é super importante. Dinheiro te dá a condição de você viver tranquilo. Sim. Mas você não pode esbanjar, não pode desperdiçar, não pode jogar fora e não pode estar adquirindo coisas supérfluas sem necessidade, entendeu? Eu não vejo assim o dinheiro como uma forma de luxo, de forma nenhuma. Eu sou um cara muito simples, eu na época do Oiapoque é até engraçado, porque eu tinha um Palio, sabe, branco, e o pessoal lá, os camelôs, não acreditavam que eu tinha comprado aquele imóvel. Falaram, não, esse cara não pode ter comprado esse imóvel, ele tem um Paliozinho branco, né? Problema, né? Então foi difícil deles poderem assimilar isso. E meus amigos que brincavam comigo, eles falavam que aquele Palio era um carro anti-sequestro. Ninguém vai sequestrar um cara que tem um Palio branco. Mas pode roubar o Palio. Não, e outro problema que eu tinha do Palio, como ele era branco, e na época, foi aquela época que mudou os táxis para branco. Todo mundo achava que era táxi. Achava que era taxista. Toda hora fazia assim para você. Eu quase que fiz uns bicos de vez em quando. Não vai ganhar Se fosse dinheiro. Uber, hoje eu até que dava para... Mário, um sonho que você não realizou. Tá. Pois é, vamos lá. Eu vivo de projetos, entendeu, Tramonte? E quando um projeto tem sucesso, normalmente, não vou dizer que eu esqueço, mas ele passa a não ser prioritário. E sempre um novo projeto é o que me empolga e o que me motiva a viver.
né? Então, eu não diria que eu tenho um sonho, eu diria que eu tenho projetos pela frente. Entendi. Que vão ser vividos e vão ser trabalhados para terem sucesso, né? Você tem uma lembrança ruim na vida? Ruim, como eu te falei, né? Eu tenho meio que uma memória seletiva, né? Mas um momento que é até muito pessoal meu e que eu procuro guardar para mim foi quando meu pai morreu. Ah, sim. Entendeu? E meu pai sofreu muito, ele teve uma época muito deprimida, né? Com muito sofrimento, e meu pai foi militar, né? E no exército, quando o inimigo te rodeia, você tem um código que é melhor você se suicidar do que você deixar o inimigo te matar, né? E meu pai sentiu que o inimigo já tinha tomado conta dele, entendeu? Não entendi. Então, é uma coisa que Marcou. Me marcou, é uma memória que eu tenho, assim, que me traz uma certa tristeza. Então vamos passar para uma sua melhor lembrança. Putz, são tantas. Nossa, aqui não existe uma melhor. Viu? Eu me lembro quando eu comprei lá o prédio do Oiapoque, e eu sentei ali do outro lado da calçada, né? E olhei para aquele prédio todo detonado, todo demolido. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu até falo isso com o Luiz Arthur. Luiz Arthur é meu sócio lá, um ex-camelô, sabe? Que é uma pessoa que eu admiro muito, que tem, assim, características excepcionais, apesar de ser uma pessoa que veio de uma classe social muito baixa, de ter tido pouca escolaridade, mas uma pessoa muito visionária, um empresário maravilhoso. E é meu sócio lá e fez o Oiapoque ser hoje o que é, vamos dizer assim. Então eu brinco com ele que eu lembro quando eu sentei ele no passeio, eu olhei para aquele imóvel todo depredado, todo detonado, né? E eu vi ele como é hoje. Você acredita nisso? É mesmo? É. E você conseguir sonhar com alguma coisa e realizar, isso te dá uma satisfação tremenda. Viu? Ah, com certeza. Deve ter é aquilo que você falou, o dinheiro é uma consequência. Você tem que ter um projeto, um sonho e realizar esse sonho. E o que vier de benefício vai vir naturalmente, né? O que é aqui? No Só Marcas Auto Shop foi montada uma praça de esporte com pista de skate e quadras, né? Como é que foi essa ideia? Como é que funciona isso, mano? Pois é, o empreendimento lá do Auto Shopping, na verdade, é um Power Shopping, né? Então nós temos outras operações lá, além do Auto Shopping, a gente tem lá uma operação do apoio, tem Pet Shop, né, a Pets, e recentemente a gente inaugurou lá a Decathlon. Decathlon é uma loja de esportes que tem equipamentos de skate e de beach tênis. Então a gente fez lá 3 quadras de beach tênis do lado da Decathlon, né, e uma praça de skate para crianças. E que está indo muito bem, porque é indoor, né, não tem problema de chuva, e é uma forma da gente também trazer mais pessoas, principalmente para a Decathlon, né, que está lá no 3º andar do Power Shop. Mário, nós estamos chegando ao final aqui, faltam alguns minutinhos. Eu queria deixar aqui o microfone à sua disposição. O que você quiser falar, pode elogiar, pode meter o pau, o espaço está aí aberto. Pois é, Tramonte, como eu te falei, eu não sou um cara preparado para fazer palestras, nem para estar assim, né? E nem vim, aconselhando. E nem vim assim também preparado. Nada, não trouxe foi muito papo, né? Não foi trouxe assim um resumo nem nada, né? E o que eu posso colocar aqui é uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? Sempre parabenizar a minha equipe, sabe? Eu gosto sempre de falar isso em público e reconhecer isso, sabe? Porque tem muito empresário que ele se coloca numa posição que ele é o dono da bola e ele é o cara, que fez aquilo tudo. Ele e não é. Então, eu sempre que tenho oportunidade, eu gosto de parabenizar toda a minha equipe, que já me acompanha há muitos anos, né? Parabenizar em especial o Luiz Arthur, que é meu sócio lá no Oiapoque, que é um baita do empreendedor. Eu até falo com ele ama o Oiapoque mais do que eu. Entendeu? E mesmo lá no Só Marcas, aqui em Contagem, né, nós temos lá o Milton
e temos lá toda a equipe de marketing, equipe de segurança, de limpeza, etc., que são pessoas muito empolgadas, muito empenhadas e dedicadas. Eu tenho sempre tento sempre passar para todos os colaboradores dos shoppings, né, que eles têm que ter uma postura de dono. Isso é fundamental. Se você está aqui limpando o chão e tem uma luz acesa ali, vai lá e apaga a luz. Isso, é. Seu negócio não é limpar o chão, seu negócio é fazer com que aquele empreendimento cresça e tenha recurso, né? Eu fiz uma palestra uma vez lá no Taquaril, eu tenho um projeto social no Taquaril, ele até agora está em fase final. Então, o que eu identifiquei lá é que você tem vários jovens que vêm dessa classe social mais baixa, mas tem um potencial enorme. E esses jovens nunca vão ter uma oportunidade igual um jovem, uma criança de uma classe alta. Então, difícil, eu identifiquei aqueles que têm um potencial melhor e pago para eles escola particular. Então, no Marista, no Santo Antônio, no Arnaldo... você mesmo faz isso? Eu pago. É um projeto meu, pessoal. Projeto pessoal que você não... De oportunidade. Que bom. Então, como eu tive muita oportunidade na vida, eu sempre quero dar oportunidade para aquelas pessoas que eu acredito que vão aproveitar essa oportunidade. Então, eu tenho esse projeto no Taquaril e fazia palestra para eles quando eles iniciavam o primeiro emprego, né? E uma das coisas que eu colocava para eles é isso. Você, como empregado, nunca tem uma atitude contrária ao seu empregador. Você tem que se colocar na cadeira do seu empregador e uma postura de empregador, de dono. E isso eu sempre tentei passar para todos os executivos, todos os gestores que trabalham comigo. E eu tenho tido sucesso nisso, entendeu? Isso é muito bom, Mário, porque tem gente que trabalha, né? Pois é, eu tenho meu telefone 24 horas no ar. As pessoas podem me ligar, qualquer gestor, qualquer líder que trabalhe comigo, ou mesmo qualquer funcionário. Então, um funcionário de limpeza que está com um problema no seio muito grande, deu um problema na coluna, e ela veio conversar comigo outro dia para ajudá-la. Eu vou ajudá-la. Teve uma esposa de um segurança nosso que estava com um problema de câncer, e apesar da gente ter um plano de saúde, ela queria ter um atendimento especial no hospital tal, com o médico tal, nós pagamos. Então, eu procuro também prestigiar aquelas pessoas que prestigiam a empresa e que estão sempre dedicadas à empresa. Então, eu queria aproveitar esse momento final, né, e agradecer a todos esses gestores e colaboradores, né? Eu chamo até de funcionários, eu ainda tenho aquele termo antigo nosso de funcionário, porque eu acho que você tem uma função. Colaborar é um termo assim, muito, às vezes, até pejorativo, eu acho. Porque você não está colaborando, você tem uma função para cumprir e para fazê-la da melhor forma possível. Exato. Né? Então, eu queria agradecer aí a todos dos É que a gente fala, né? Tem gente que trabalha aí, tem gente que trabalha e vive reclamando da empresa, vive reclamando do patrão, vive sacaneando a empresa, escondido, fazendo coisa errada, danificando as coisas por querer, porque não gosta da empresa. Sai. É simples assim, né? Pede para sair, dá oportunidade para quem quer trabalhar. Eu sempre falo, você não é obrigado a trabalhar. Se você não quer, dá oportunidade. Mas sacanear patrão, sacanear a empresa, aí não dá, né? Sair falando mal da empresa para todo mundo também não dá, né, patrão? E a vantagem que tem lá das minhas empresas é que eu tenho um canal aberto desde da pessoa da limpeza, quem for de qualquer nível, ela está aberta para conversar comigo. E o que eu observo algumas vezes é que você tem um líder que às vezes é menos capacitado do que aqueles subordinados dele. E o cara não quer obedecer. Então, o subordinado se sente desprestigiado. Menosprezado. Entendeu? Eu tenho, por exemplo, vou dar o caso aqui do Milton, que é nosso gerente aqui do São Marcos, ele trabalhava no estacionamento do Auto Shopping e ia ser mandado embora. Foi quando eu comecei a conversar com ele, identifiquei que ele era uma pessoa de um potencial enorme. Então, ele, de funcionário de um estacionamento, passou a ser o gerente geral de um shopping. Para ser quase mandado embora. Ia quase ser mandado embora. Então, eu dou essa abertura, com isso eu vejo também se eu tenho grandes potenciais na empresa e oportunidade, né? Todas as nossas empresas, todos os shoppings, a gente valoriza muito a prata da casa. A gente procura dar muita oportunidade das pessoas crescerem,
Não é à toa que a gente tem faxineiras que hoje são do marketing, são de atendimento e estão crescendo dentro da empresa. Que Né? bom. Mas tem que vestir a camisa, é Senão aquilo que não eu dá, falei. né? Tem Senão que, não dá. Se não vestir a camisa, tem não que dá. vestir a camisa. Pessoal, nós estivemos conversando com o Mário Valadares. Quero agradecer aqui, viu, Mário? Muito obrigado pela sua presença. Contou um pouquinho da sua vida aí, muita gente curiosa. Mas quem é Mário Valadares? Quem que é dono disso? Quem que é dono daquilo? Como é que começou? Como é que surgiu? Como é que foi a história? Então tá aí explicado aqui. São pedaços, gente. O homem tem mais história para contar aí que o Indiana Jones, né? É muita história. Meu telefone, ele está aberto. Aí, tá as aí, pessoas me ligarem. Que eu bom, não tenho essa coisa de não atender as pessoas. Que Atendo. Que ótimo. Atendo, independente de quem seja. Que ótimo. Tá aí, então. Pessoal, acompanha aí no YouTube depois. Você pode assistir a reportagem completa, hoje ainda, amanhã, depois, tá? No nosso Instagram também, Mauro Tramonte Real, é o único que eu tenho, Mauro Tramonte Real. Pode entrar lá e você vai também ver no YouTube, Conversa Geral com Mauro Tramonte, tá bom? Olha aqui. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite. Terça-feira a gente está de volta. Mário, obrigado, viu? Obrigado, Tramonte. Vai com Deus. Tudo de bom. Sucesso! Obrigado.